Vamos falar nessa aula sobre Corporate Finance. Esse nome é bonito para falar sobre finanças corporativas. E o que é que significam essas nossas finanças corporativas? Vamos descobrir aqui. O Corporate Finance, ou essas finanças corporativas, segundo Fortuna, envolvem operações complexas, oferecidas por bancos aos seus clientes. Olha, não é qualquer tipo de cliente, não. Eu ofereço aos meus clientes corporativos, às empresas. E isso envolve a intermediação de fusões, cisões, aquisições e incorporações de empresa. E aí, para isso, vamos entender aqui o que é esse Corporate Finance. Primeira coisa é que o próprio texto já fala, são operações complexas, tá? Então, são operações aqui bem complexas que os bancos vão oferecer. E aí, o que é que a gente vai ter? O que é uma fusão? Fusão é quando eu tenho uma união de empresas. Estou escrevendo vermelho. É quando eu tenho uma união entre empresas. O banco entra ali fazendo intermediação para que duas empresas se juntem, se unam, façam essa fusão. O que é essa cisão? Cisão é a separação. Eu posso dividir a empresa e isso vai ser acompanhado por uma instituição financeira. Então, essa cisão é quando eu faço uma divisão das empresas. Eu tenho uma aquisição, que é quando eu faço uma compra. Eu vou adquirir uma empresa. Eu faço uma compra de empresas. E aí, inclusive, fusões e aquisições, nós normalmente chamamos aqui de M&A. Então, eu vou fazer um M&A. O que é esse M&A? É o Merge, fusões, and Acquisitions, aquisições. Então, é o processo de compra de uma empresa e de união com a empresa. Então, eu vou comprar e vou unir com o que já existe. A incorporação, aqui. A incorporação, fusão é tipo Brahma e Antártica. Se uniram, fizeram uma fusão. Isso criou a Ambev. A incorporação acontece, aqui, essa incorporação acontece quando uma empresa grande compra uma empresa menor e faz essa menor fazer parte do grande. E aí, essa é uma incorporação. Eu incorporo aqueles ativos ali que são os ativos da minha empresa menor para minha empresa maior. Então, fusões, cisões, aquisições e incorporações. União, divisão, compra e a absorção aqui do grande pelo pequeno. Além disso, eu tenho aqui ainda o seguinte, a falsa cisão. Eu tenho ainda um movimento que vai via finanças corporativas também, que é chamada de falsa cisão ou cisão parcial. E o que é isso? É quando a empresa originadora transfere uma parte dos seus ativos. Eu passo um pedaço dos meus ativos, mas eu não passo tudo, eu continuo funcionando, mas uma parte dos meus ativos serão então transferidos para uma outra empresa. Por isso que é uma falsa cisão ou é uma cisão parcial, tá? Então esse é um conceito dentro do nosso movimento de Corporate Finance. Eu tenho ainda um outro conceito, que é o Leveraged Buyout. Então, deixa eu só botar aqui para vocês. Leveraged Buyout. O que é esse conceito de LBO? E aí, aqui é quando um grupo de investidores, que pode incluir ou não diretores de empresa, vai assumir o controle acionário e vai usar empréstimos usando a própria empresa como garantia. Então, eu assumo e eu dou os ativos da empresa como garantia. Esse leverage, isso aqui é o que a gente chama de alavancado. É uma buyout alavancado. A gente fala muito de alavancagem para empresas, que a alavancagem é quando eu faço uma operação usando capital terceiros, aí eu tomo a dívida e boto a própria empresa como garantia. Essa dívida é a minha alavancagem. Então, leverage buyout. Eu tenho ainda, dentro desse contexto, o que nós chamamos de management buyout. Então, todos esses aqui, conceitos vinculados às finanças corporativas. A banca botou finanças corporativas. Esse aqui é um tema super gigantesco, né? Então, a gente não sabe nem exatamente o que ela vai pedir, mas a gente sabe que isso pode aparecer. E aí, podendo aparecer, a gente vai ter essa compreensão aqui dessas tecnologias. E aí, esse management buyout acontece quando a administração atual permanece no comando da empresa depois de um LBO, né? De um leverage buyout. Eu mantenho a mesma composição e o seu controle acionário. Então, eu gerencio esse buyout. Depois eu tenho o takeover bid. Vamos lá. Então, vários termos em inglês. E aí vocês vão começar a observar que finanças corporativas, a gente traz muito termo em inglês. E esse takeover bid é quando eu tenho uma aquisição do controle acionário da companhia no mercado de ações, tá? Eu posso fazer isso de maneira consentida. Eu digo, pessoal, eu vou começar aqui a tomar esse controle acionário e estamos todos aqui de acordo que isso vai acontecer. Ok. Ou eu posso fazer isso de maneira hostil, né? Vou lá e compra a música, que é meu agora. Então, eu vou fazer um takeover bid, tá? Eu vou ali, vou bidar, eu vou comprar. Bid é um termo muito frequentemente usado para licitações, né? Eu vou bidar, eu vou dar um lance para aquela compra. Esse takeover bid é quando eu vou comprar ali o controle acionário. E eu posso fazer isso de maneira amigável, ou eu posso meter o pé na porta e dizer isso aqui agora é meu. E eu tenho ainda o tender offer. Então, esse tender offer aqui vai acontecer dentro do nosso mercado aqui, da nossa Corporate Finance, é uma oferta de compra de uma classe de títulos pertencentes aos atuais diretores que envolve o pagamento de um prêmio. Eu pago um valor a mais sobre essa compra, né? É uma compra generosa, é uma compra tender, é uma compra generosa, é uma compra terna, sabe? É uma oferta com ternura. Eu vou ter ali, então, essa minha oferta com ternura, tá? Então, é esse aqui o movimento que nós vamos ter, tá? E aí, o que acontece? Essas são as nossas terminologias quando nós falamos a respeito desse nosso conceito de Corporate Finance, tá? Esse nosso entendimento aqui desse nosso Corporate Finance. E aí, inclusive, é com esse entendimento de Corporate Finance
que eu quero fechar toda essa parte que envolve operações para as pessoas jurídicas. Eu vou colocar aqui um slide a mais para poder fechar esse nosso raciocínio. Tá aí? Deixa eu colocar aqui mais um slide para gente poder fechar essa nossa jornada. Porque eu quero falar com vocês a respeito de alguns pontos que são pontos fundamentais, como moeda de câmbio, fundos de investimento e planos de seguro. Eu vou falar isso um pouco mais à frente. Mas aí, o que é que nós temos? Nós o tempo inteiro, nesse nosso estudo de conhecimentos bancários, o tempo inteiro dentro desse nosso estudo de conhecimentos bancários, o que é que nós vamos ter? A gente sempre foca dentro de um conceito que está vinculado à pessoa física. E aí, o que é que eu tenho aqui? O que é que eu vou ter aqui ainda? A gente sempre fala, pessoa física. E aí, existem editais que focam mais numa lógica de pessoa jurídica. Eu vou olhar aqui para essa pessoa jurídica e para os diversos tipos de serviços bancários que podem ser providos para essa pessoa física, tá? E aí, o que é que eu tenho aqui? O que eu vou ter é o seguinte, e aí nós falamos, eu posso fazer operações de desconto, e aí eu vou descontar os meus títulos de crédito, como um cheque, como uma nota promissória ou uma duplicata, em que eu não preciso saber o que é isso por uma razão simples, não aparece nas provas da gente, mas a gente viu que eu posso fazer por desconto. Eu posso ainda fazer uma operação via conta garantida, que vai funcionar como cheque especial dentro ou para uma empresa, e eu posso fazer isso com uma coisa que eu não pontuei, mas eu quero agora reforçar com vocês, que é o nosso famoso crédito rotativo. E quando eu falo nesse crédito rotativo, a gente já lembra de cara do meu cartão de crédito, né? Tenho o cartão de crédito e eu tenho que a minha linha do cartão de crédito divide em duas áreas. Uma linha que é a linha do rotativo, que todo mês são aquelas compras que eu compro e eu vou pagando, e eu tenho a linha do parcelado, tem um limite total que vai ser dividido em rotativo e parcelado. Qual é desse crédito rotativo? É aquele crédito que eu uso no mês e quando eu pago o valor dele, eu tenho o mesmo crédito no mês seguinte. Então, essa é a lógica do crédito rotativo que nós, pessoas físicas, nós usamos nos nossos cartões de crédito e que as empresas também vão fazer uso desse nosso crédito rotativo também. Mas vimos ainda que as empresas, tudo isso aqui para questões de prazo mais curto, né? Como a presença do nosso hot money, do nosso dinheiro que queima rápido, o dinheiro das operações de curto e curtíssimo prazos, além das operações de vendor e compro. Vendor e compro finance, né? Que mata esse finance para não ficar repetido. Uma operação de vendor finance, uma operação de compro finance. E aí, tudo isso aqui nós já vimos, tá? Mas aí, para que vocês tenham essa visão mais geral, quando nós falamos a respeito das opções, das possibilidades, quando nós falamos a respeito aqui, quando nós falamos a respeito do funcionamento aqui, quando nós falamos a respeito desse nosso funcionamento da pessoa jurídica, que pode fazer operações estruturadas de prazos um pouco maiores, embora de curto prazo, quando eu falo, por exemplo, sobre operações de capital de giro, e se eu fizer também o conceito das operações de capital fixo, em que capital de giro é aquele recurso, é aquela operação de crédito que eu tomo para suprir as necessidades mais essenciais da empresa, de um lado, e o capital fixo aqui são recursos que eu tiro para financiar máquinas e equipamentos, ou ainda para fazer financiamento de instalações e ainda construção civil também. Tem as operações que a gente estrutura com um prazo maior, um prazo mais estruturado. Tudo isso aqui que nós estamos vendo são de direta desconto numa operação de crédito, mas as demais acabam sendo operações de crédito. Mas a pessoa jurídica pode não estar associada, não estar interessada em fazer uma operação. Eu não quero fazer uma operação aqui que esteja, então, vinculada. Que esteja, então, aqui vinculada, quando nós falamos aqui, tá? Da nossa condição de que eu não quero fazer uma operação de crédito, eu quero fazer uma operação de uso. E aí eu faço as minhas operações de leasing, tá? E aí o que é que a gente vai ter? Que eu posso fazer um leasing somente e exclusivamente para o uso, e isso acontece quando nós falamos a respeito de bens de alto valor agregado ou de alta complexidade. E aí o que é que a gente vai ter? É o caso, então, do leasing operacional. E eu tenho aqui ainda um outro fenômeno. E que outro fenômeno é esse? Que nós vamos ter? É que eu vou ter um leasing em que eu tenho a possibilidade de, ao fim desse nosso contrato de arrendamento, eu posso ficar com esse leasing para mim. E aí o que é que nós vamos ter? Que esse aqui vai ser o nosso leasing financeiro, para bens de menor valor agregado. E o que nós vamos ter aqui dentro dessa nossa proposta é que eu tenho um bem, eu vou vender esse bem, levantar o caixa, para na hora que eu levantar esse caixa, eu consiga levantar sem me endividar. E esse é o caso do leasing back, tá? Então, tudo isso aqui são formas que as empresas possuem, tudo isso aqui são maneiras que as empresas possuem de levantar caixa para que nós possamos ter uma melhor rentabilidade de seus negócios, tá? A gente tem essa maior rentabilidade. E aí eu acabo vendo as fontes de financiamento. Finalmente, a operação é muito complexa. E o que eu faço? Se essa operação for muito complexa, aí eu vou atuar via corporate finance, em que os bancos, as instituições financeiras,
Fundamentalmente aqui os bancos de investimento, fundamentalmente aqui esses bancos de investimento, eles vão acompanhar essas operações